Pois é. É, isso, quando você estuda a Bíblia, ela acaba mudando os teus pensamentos e você acaba percebendo que a tua racionalidade está equivocada. O teu pensamento não é o pensamento de Deus. Então você tem que estar com a mente aberta, né? E você tem que ser bíblico, você tem que ir pelo que está escrito. Porque a Bíblia, queridos, como você falou, Williams, assusta aqueles que não estão na palavra, aqueles que não se apegam à palavra de Deus, aqueles que vão por outros caminhos que não os do que está escrito. Olha só, né? A gente fala tanto sobre eternidade, a gente fala tanto sobre o para sempre. Nós falamos tanto sobre Deus ser espiritual, mas nós temos que entender que a grande maioria das profecias bíblicas, olha só, isto é novamente aquele negócio, 2 mais 2 é igual a 4. Eu não estou inventando nem fazendo meio termo. Eu estou aqui apenas constatando o que está escrito. A maioria das profecias bíblicas vão se centralizar num determinado período. Tudo bem, a palavra de Deus fala sobre eternidade, fala sobre Deus ser espiritual, fala sobre novos céus e nova terra, né? Fala sobre a eternidade. Mas a maior parte das profecias, elas se concentram não nessa eternidade, mas no período de 1000 anos. 1000 anos. Que é o período em que Cristo volta e, como falou o pastor Misael, governa sobre a terra. A maior parte das profecias bíblicas vai nos falar sobre este período. Entendo eu que é porque grande parte delas se concentram naquilo que nós chamamos de Antigo Testamento e diz respeito às promessas de Deus para o povo de Israel, promessas que se cumprem com o milênio. Isso é um terror, queridos, por exemplo, para quem é pós-milenista ou é amilenista. Calma lá, deixa eu explicar o que são esses termos, né? Nós somos pré-milenistas, ou seja, nós cremos que Cristo voltará antes do milênio e governará os 1000 anos. Por que 1000 anos? Porque haverá, ao final dos 1000 anos, um evento que separará o que veio até então do que virá para depois. Só após os 1000 anos é que haverá a nova terra, a terra totalmente transformada, né? Os 1000 anos serão um governo muito típico, segundo as escrituras. E isso é um terror para quem é pós-milenista. Porque quem é pós-milenista acredita que Cristo virá depois do tal do milênio. E quem é amilenista nem em milênio crê. E olha, tem muita gente, muita igreja ensinando dessa maneira. A palavra de Deus nos diz, queridos, que haverá uma ressurreição e haverá um julgamento. Mas, para quem é pós-milenista ou amilenista, isso será o único momento. Cristo vem, né, julga, né, e dá recompensa para os salvos e o castigo para os ímpios. Mas, biblicamente falando, não é assim que acontece. Biblicamente falando, o julgamento é um processo que começa. Nós estamos falando do período futuro, tá? Não de outros julgamentos que nós já citamos aqui, mas deste julgamento profetizado, né? Falamos várias passagens em que há profecia sobre esse julgamento. Ele acontece quando? Quando Cristo volta. A primeira parte dele. E a segunda parte, ele vai acontecer depois do milênio. Sim, o julgamento divino, ele é dividido em antes do milênio e após o milênio. Então, isto é um terror, né, para pessoas que não creem, por exemplo, no milênio. Porque essas pessoas não vão entender. Só que quem não crê está fora da Bíblia. Essa é a verdade. A Bíblia ela fala, né, sobre esse milênio.
E o que acontece em cada um desses julgamentos? Vamos lá, então. Lá no Apocalipse, capítulo 19, no verso 11, João vai escrever assim: vi o céu aberto, eis um cavalo branco. O seu cavaleiro, ou seja, aquele que estava sobre aquele cavalo, se chama Fiel e Verdadeiro, e julga. Olha a palavra-chave aqui, julga. Então chegou o momento de julgar. Como falou o pastor Misael, não é um julgamento simplesmente, é um processo. Combate com justiça. Por quê? Porque vão vir combater contra ele. Não vão aceitar que simplesmente ele domine, né? Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus. Olha só, está se referindo a quem? A Cristo. É interessante esta figura que ele usa aqui, o Verbo de Deus. Uma mesma associação que João já havia utilizado no começo do seu evangelho. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então essa analogia aqui ele volta a repetir aqui novamente, porque ele fala que quando Cristo vem em cumprimento às Escrituras para executar, por isso o verbo, ação, para executar o juízo de Deus, ele vem com o nome, o Verbo de Deus sobre ele. Então o verbo não era coisa que ficou no passado. O verbo, ele é utilizado sempre que ele cumpre, né, esta função, né, para o qual Deus o ordenou, que é executar. Executar salvação, executar o juízo de Deus, executar a justiça divina. Então por isso ele é o verbo. Os exércitos do céu o seguiam. Então os exércitos, que são os anjos, vinham com ele. Montados em cavalos brancos, é evidente que isso aqui é simbólico, né? Nós sabemos que cavalos não podem vir voando, né? Vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. O pastor Misael já nos falou sobre isso. Ele mesmo as regerá com cerco de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritava com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta, os reis da terra, com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, com ela foi preso o falso profeta, que fazia sinais diante da besta, e seduziu os que receberam a marca da besta e eram os adoradores à sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Então, a besta e o falso profeta. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, queridos, este é o primeiro julgamento, o julgamento que vem por ocasião, né, vem antes do milênio, né? O que acontece? A besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo, e as nações que guerreiam contra Cristo são mortas, né? Que mais acontecerá nesse momento de julgamento? Vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Outro julgamento, a prisão de Satanás. Veja que são julgamentos temporários. As pessoas são mortas, os ímpios, né? Satanás é preso,
Para a besta e para o falso profeta, não. Esses já são exterminados, né? São jogados, né, no lago de fogo, e esse já recebe a sentença definitiva. Mas os outros são transitórios. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então veja que Satanás, aqui é um julgamento mais provisório. Vi também tronos, nestes sentaram-se aqueles para os quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas daqueles que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam a sua marca na testa e na mão. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Paulo fala em Tessalonicenses que estes são os salvos. Os salvos, os que estiverem mortos, ressuscitarão com corpos gloriosos. Os que estiverem vivos serão transformados para corpos gloriosos e incorruptíveis. Então, juntos, eles subirão para encontrar com Cristo e reinarão os 1000 anos com Cristo sobre a terra. Então, mais uma coisa que vai acontecer antes dos 1000 anos no julgamento. A recompensa dos salvos se dará antes dos 1000 anos. O pastor falou, né? Os 1000 anos serão 1000 anos de governo sobre as nações. E depois, o que vai acontecer? Porque o primeiro julgamento é esse. O segundo julgamento, ele acontece depois dos 1000 anos. O segundo não, né? A continuação desse julgamento. Veja que não é um só, né? É um processo. E ele é concluído depois dos 1000 anos. Quando, porém, estou no verso 7 do capítulo 20 de Apocalipse. Se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Não são os salvos, não são os que ressuscitaram ou os que foram transformados, mas aqueles que ainda continuaram vivos dentre as nações, e agora 1000 anos depois, com Cristo governando, não havendo morte, né? Novamente eles acabaram populando, enchendo a terra, né? Acabaram crescendo, acabaram tendo filhos, e novamente essas nações então acabaram novamente enchendo a terra, novamente gerando as nações, né? Então ele sairá para enganar as nações que são nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, uma expressão inclusive usada pelo profeta Ezequiel, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar, então é muita gente. Então veja, é interessante isso, né? Porque o milênio é um período glorioso, não tenha dúvida. O milênio é um período maravilhoso e no qual se concentra a maior parte das profecias bíblicas. Mas o final do milênio, pastor Misael, olha, é trágico, porque Cristo governa 1000 anos este mundo com a ajuda dos salvos, né? Traz justiça, mostra que o governo de Deus é superior, né, a tudo que Satanás havia falado, e mesmo assim, no final dos tempos, as pessoas preferem o engano do diabo. Os que não são salvos, não estão com seus nomes no livro da vida, não pertencem ao povo santo, eles são enganados. Satanás os junta, os reúne para a batalha. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. Agora olha só o segundo julgamento. O segundo julgamento, veja, o que acontece. Aos 1000 anos, Satanás é solto por um pouco de tempo, a gente não sabe quanto tempo é, mas é um pouco de tempo. Neste tempo é o tempo que ele engana as nações e as reúne para lutar contra Cristo e os salvos. E aí, quando eles se juntam, Deus intervém e manda fogo e destrói eles.
Isso é parte do julgamento, mas não é o julgamento final. O julgamento final acontece em seguida. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Então veja, agora sim é o julgamento definitivo de Satanás. Mas olha que interessante. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Como assim? As almas deles foram julgadas? Não. Todo ser humano vai ressuscitar. Os salvos ressuscitarão na primeira ressurreição, eu acabei de ler, que vem antes do milênio. Estes aqui são os da segunda ressurreição. Repare, eles não são ressuscitados para ver se eles têm culpa ou não. Eles são ressuscitados para receber a sua pena, porque eles são culpados. A segunda ressurreição só existirá para que todos saibam o seu erro, fiquem conscientes do que fizeram. Na verdade, queridos, a palavra de Deus é muito clara. Não haverá inocentes na história. Todos que rejeitaram, né, a verdade de Deus e a salvação em Cristo, esses, né, serão julgados. Né? Deus mostrará para eles tudo o que fizeram e eles então receberão a pena. Não serão as almas deles. Repare, olha só o que está escrito. Verso 13. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então todos foram ressuscitados. Diferente dos salvos que tinham corpos incorruptíveis, eles foram ressuscitados com corpos normais. E eles foram julgados um por um. E olha só, o que mais é julgada neste momento? A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O pastor Misael acabou de falar, não falou, né, pastor? Né? O último inimigo a ser vencido é a morte. Está acabando aqui o julgamento, porque a morte é lançada no lago de fogo, o último inimigo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então, os ímpios, são lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Eles são ressuscitados para receberem a sua pena, que é o castigo eterno. O castigo eterno não é como Satanás ficar sendo torturado no fogo eterno. Não, Deus não é um Deus cruel. O que ele faz? Aquele que é o ímpio, que vai ter um corpo, ele vai ser jogado no lago de fogo e a pena dele será eterna, que é nunca mais existir. Mas ele não ficará sofrendo o tempo todo. Ele será destruído e não existirá mais, tal qual diz Malaquias. Então você veja, aí nós temos a primeira parte do julgamento e a segunda parte do julgamento. Tudo isso aí está para o futuro, mas certamente acontecerá.